dia. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Pai, por meio de Cristo Jesus, seja com todos. Amém. João, meus irmãos, escreveu o seguinte: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4. Todos nós já ouvimos isso. Às vezes citamos isso, temos fé nisso. Mas será que sabemos de fato o que é propiciação? Você saberia responder? O que significa essa palavra? O que significa Deus Pai ter enviado o seu Filho para propiciação dos nossos pecados? Veja, Paulo ensinou que a justificação é totalmente gratuita. Não é por obras, mas pela graça, mediante a fé. Agora, ele revela como que Deus pôde realizar este ato de graça sem macular a sua justiça, sem desprezar as exigências da sua própria lei. Veja, meus irmãos, a salvação é de graça, mas Deus pagou um preço pela nossa justificação e foi alto. Redenção, nós vimos na semana passada, e propiciação, que nós veremos hoje. Essas são duas palavras mais gloriosas que nós encontramos no Novo Testamento, escreveu o saudoso Sproul. E nós, muitas vezes, não temos elas no nosso vocabulário, né? Nós devemos estudá-las, devemos aprender o seu significado para que possamos falar, então, a linguagem de Sião, a linguagem do povo remido. Veja, na última oportunidade, nós aprendemos que nós somos justificados e que a graça pôde nos alcançar por meio da redenção. Aprendemos o que significa redenção. Vimos que muitos tentam limitar o conceito de redenção para uma mera libertação, mas que isso é impossível. Redenção envolve, sim, libertação, mas não significa apenas isso, porque envolve também um pagamento de resgate. É uma libertação mediante um pagamento de resgate. Vimos que, de forma expandida, o verso 24 ele pode ser traduzido da seguinte maneira: justificados gratuitamente por sua graça, resgatados e libertos mediante ao resgate providenciado em Cristo Jesus. Por fim, nós vimos que esta redenção é a redenção que há em Cristo, ou seja, realizada por Ele, reside nele. E fora dele, a parte dele, resta apenas ira e condenação. Assim, meus irmãos, avancemos lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 24, onde a santa palavra de Deus nos diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como sacrifício propiciatório no seu sangue, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua paciência, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós te invocamos, ó Senhor, clamando que o teu Santo Espírito nos ajude mais uma vez nesta manhã, que muito além dos conceitos, muito além do estudo da tua palavra, o significado disso que nós vamos ver, que ele possa adentrar em nossos corações, em nossas mentes, nos fortalecendo, nos constrangendo, nos consolando, nos dando esperança
e fazendo com que vivamos de maneira digna do nosso chamado. Ajuda-nos, Senhor, esta manhã, mais uma vez. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje veremos que foi Deus que apresentou a propiciação. Deus. E vamos ver o que isso significa. Por que isso é importante? Por que isso é importante? Depois nós veremos a doutrina da propiciação. Veremos o que é o propiciatório, o que era a propiciação, para entender por que Cristo é o sacrifício propiciatório. Veremos as oposições a esta doutrina. Elas se dividem entre oposições ao termo e à tradução, a doutrina da ira divina e também algumas acusações de ser um conceito pagão, uma ideia pagã. Por fim, nós veremos quem deve ser propiciado. Então, sem delongas, porque temos bastante coisa para ver, vejamos em primeiro lugar a quem Deus apresentou. Veja, meus irmãos, logo após afirmar que somos justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, a graça de Deus, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, Paulo então continua falando sobre o plano de salvação, afirmando o seguinte, a qual Deus propôs ou apresentou. Veja, a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus apresentou ou propôs. Obviamente, Cristo é a pessoa a quem Deus, o Pai, apresentou como propiciação. Mas o que significa esse apresentou ou propôs? Porque, veja, o termo ele pode ser traduzido como expôs, propôs ou apresentou. A maioria dos tradutores prefere uma ideia de exibição pública, de apresentar, de expor, de manifestar. A palavra também pode significar propósito. Ela pode ter um significado teleológico, télico, aliás, de um propósito, uma razão pela qual. No verso 13 do capítulo 1, por exemplo, Paulo diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ou planejei ir ter convosco. Esse propus ou planejei é o mesmo termo, é a mesma palavra. Então ela pode ser traduzida das duas formas. O problema é que algumas pessoas traduzem e estudam desta forma como Deus tendo apresentado, proposto como um plano, escapou a palavra, propósito. O propósito de Deus em apresentar. E aí eles vão construir todo o pensamento em cima desse conceito. Só que, meus irmãos, se esse fosse o sentido, o texto significaria, então, que Cristo seria quem Deus propôs ou decretou ser uma propiciação. Contudo, o contexto que nós estamos se refere a um fato e não a um propósito. Paulo está falando sobre um fato e não falando sobre o propósito do Pai aqui neste momento. E aí temos diferença. Então, o contexto parece impor que seja um fato e não um propósito. Por quê? Porque o contexto está falando de uma manifestação pública. Na virada para a segunda metade do Evangelho, na primeira metade, desde o capítulo 1, Paulo fica martelando que todos são pecadores. No verso 21 do capítulo 3, Paulo escreveu o seguinte: mas, adversativo, agora a justiça de Deus foi manifestada sem lei. A justiça de Deus foi manifestada, ela foi apresentada publicamente.
Ela não era uma novidade, porque o próprio texto diz, foi testemunhado pela lei e pelos profetas. Mas ela foi apresentada porque antes de Cristo, o plano de salvação, ele não era tão claro. Ele estava prefigurado em símbolos, em tipos, em sombras no Antigo Testamento. Como nós lemos na liturgia, em Levítico capítulo 16, que fala da festa da propiciação. Mas agora, algo aconteceu. Agora Deus apresentou publicamente o seu plano, claramente. Aquilo que estava oculto foi manifestado, revelado, exposto. Algumas traduções, inclusive, trazem expôs e corroboram a ideia segundo a qual Deus estava expondo publicamente Cristo como propiciação, como sacrifício propiciatório. Depois, alguns desses que têm essa ideia, eles ainda se perdem no meio do caminho, mas está correto isso. Essa é a forma como Paulo ele está descrevendo a morte de Cristo. Deus ele estava expondo em público, fazendo uma declaração, uma exibição pública da sua glória. Deus apresenta então à humanidade publicamente e de forma bem clara o caminho pela qual ela pode se livrar da ira divina que repousa, que está sobre ela. Dizer que Deus propôs, que Deus tinha propósito de Cristo ser a nossa propiciação, não está errado. Não é fato. Deus propôs Cristo como a nossa propiciação. Era o propósito de Deus isso. Não está errado. Consta essa ideia em outros textos bíblicos. O problema é que ela não pode ser defendida pelo verso 25. Porque senão nós estaríamos forçando o texto a dizer aquilo que ele não está dizendo. Então, olha o risco que a gente tem em interpretar as Escrituras. Quando você traz uma ideia, um conceito, bate com uma palavra, faz uma analogia e é isso. E aí às vezes você está errado sem nem falar algo errado. O Pai propôs, ele tinha esse propósito. Mas Paulo não está dizendo isso aqui neste momento. Paulo está descrevendo aqui que Deus apresentou Cristo como a propiciação pelos nossos pecados. Em segundo lugar, vejamos essa expressão, apresentou como propiciação. O que é isso? Para entender propiciação, primeiro nós precisamos entender o que é um propiciatório. O significado disso. São termos que nós não usamos comumente. O que era o propiciatório? O propiciatório era uma placa de ouro, mais ou menos de, se não me engano, 1 metro por 60, que era colocada sobre a arca da aliança. Não era necessariamente a tampa da arca, mas ficava sobre a tampa da arca. A arca, os irmãos devem lembrar, ela ficava num espaço reservado no tabernáculo e depois também no templo, chamado o Santo dos Santos, né? Dentro desta arca estavam as pedras com os 10 mandamentos, a lei de Deus. Então, o sumo sacerdote, ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, que era na festa que nós lemos em Levítico 16. Ele entrava ali uma vez por ano, e esse dia era o dia da expiação ou o dia da propiciação, o chamado Yom Kippur dos judeus. É uma data celebrada até hoje pelos judeus, mas já sem esse cerimonial, obviamente, não há mais templo, e aí virou uma ação de graças judaica com comida kosher. Enfim, mas é uma data importante. Nesse dia, o povo, mediante, nós lemos no texto aflição ali é jejum, afligir a sua carne é jejum. Note, é o único jejum recomendado como lei na Escritura, isso é interessante, né? Então, com jejum, arrependimento solene, eles buscavam o perdão de Deus
pelos pecados cometidos durante todo o ano anterior. O sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, levando um sangue de um animal. Nós lemos ali que antes disso ele tinha que fazer um sacrifício para expiar os próprios pecados e o pecado do lugar. E aí depois ele tinha que cobrir o ambiente com a fumaça do incenso, né? Depois disso sendo feito, ele entrava então com o sangue de um animal específico e aspergia o sangue sobre a arca. E nessa ação ele estava propiciando os pecados do povo. O que é propiciar? Apaziguar, aplacar a ira de Deus. E aqui começa o problema. Porque o crente sensível já, Deus irado, né? Tem problema aqui? Não tem problema, é o termo. Ele apaziguava a ira divina. Em seguida, nós lemos, o sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça de um outro bode, confessava os pecados do povo e soltava esse bode no deserto. Nós lemos como o bode da expiação e podemos entender de onde é que vem a expressão bode expiatório. Aquele que carrega a culpa. Ele carregava a culpa para longe. E guardem bem isso, irmãos, porque isso é importante. O bode da expiação, a expiação é remover culpa. Ele ia para longe, removia a culpa. Cristo faz isso. Mas dentro do templo, o sangue era para outra coisa. Era o sangue da propiciação, de apaziguar a ira de Deus. Simbolicamente, esse bode levava embora os pecados do povo. Quando o sumo sacerdote aspergia o sangue da propiciação, em cima do propiciatório, este sangue escorria pela tampa e cobria os 10 mandamentos de maneira simbólica. Então, simbolicamente, a lei estava coberta pelo sangue de propiciação. Assim, a lei não podia mais condenar o povo, porque entre a lei e o povo estava o propiciatório coberto de sangue, com o sangue da propiciação. Depois que o sumo sacerdote ele saía do Santo dos Santos, vivo, né? Porque corria o risco dele não sair vivo, se ele não tivesse feito bem o trabalho de expiar os próprios pecados. Os irmãos lembram, né? Ele ia amarrado pela cintura, com uma corda, um sininho batendo, né? Tá batendo, ele está vivo ainda. Vamos ver. Se parar de bater, a gente puxa o homem para fora pela corda. É sério entrar na presença de Deus. Então, quando ele saía vivo, o povo sabia que os seus pecados tinham sido perdoados por mais um ano, até a próxima festa. Era um motivo de grande alegria. A ira de Deus foi apaziguada. Era como se Deus aplacasse a sua ira e removesse de sobre o seu povo que tinha pecado contra ele. A ira de Deus era aplacada pelo sangue da propiciação, o sangue de uma vítima inocente e sem defeito. Um símbolo, uma sombra do Cordeiro perfeito. O sangue derramado no propiciatório, ele satisfazia, só que temporariamente a Deus, cobrindo anualmente, ano após ano, tinha que ser feito esta cerimônia, até que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viesse. O que significa, então, propiciação? Propiciar significa apaziguar, aplacar, afastar a ira. Propiciação é a ação de afastar a ira punitiva de Deus. Desviar essa ira. Muitos crentes, eles se sentem envergonhados com essa palavra, porque em se tratando de Deus, parece-lhes indigno dizer que Deus
precisa ter a sua ira aplacada, o que pressupõe que ele fica irado e que ele deva ser apaziguado. Não, isso é estranho, né? Mas é isso que o termo significa. E é isso que o apóstolo está ensinando. E é isso que nós vemos no Antigo Testamento como sombra. E é isso que é glorioso para nós em Cristo. Desculpa. Veja, a propiciação significa o ato de aplacar a ira divina, de tornar Deus propício. John Murray, grande teólogo reformado, ele afirmou que a propiciação, ela pressupõe a ira e o desprazer de Deus. E o propósito da propiciação é a remoção desse desprazer, é a provisão da graça mediante a qual nós podemos ser libertados desta ira justa, santa, merecida, mas libertados dela. Portanto, meus irmãos, Paulo está ensinando aqui que o que o nosso Senhor Jesus fez mediante a sua morte na cruz foi aplacar a ira de Deus. O que ele está dizendo aqui, né? Já em justificação nós estamos entendendo que Jesus fez bastante coisa na sua morte. A gente pode colocar isso sob um pacote completo chamando de justificação, redenção, tudo bem, mas nós estamos vendo que, ou usar às vezes uma expressão maior abrangendo tudo, como a salvação em Cristo e tudo mais, só que quando nós vamos ver justificação, salvação, redenção, propiciação, expiação, são coisas inseparáveis, mas que cada uma delas é importante nós entendermos, porque faz parte de um todo. Essa obra foi um ato necessário e particular de Deus, envolvendo a pessoa do seu Filho. Agora veja, necessário, eu falei. A necessidade, meus irmãos, não foi imposta a Deus de fora. A necessidade foi imposta do seu próprio interior. A necessidade vem de Deus, em virtude da sua própria natureza. O Pai apresentou o Filho como propiciação de sangue. O que isso quer dizer? Que Deus foi o ofertante e Cristo o sacrifício. O pecado foi tirado, isto é, apagado para sempre. Significa que a ira de Deus foi aplacada, diz Lloyd Jones, que Deus foi apaziguado, que como resultado da obra que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou morrendo na cruz, a ira de Deus foi apaziguada, aplacada. Portanto, em terceiro lugar, Cristo é o sacrifício propiciatório. Paulo iniciou a sua exposição afirmando que toda a raça humana está debaixo do pecado, não é? Ameaçada pela ira de Deus. A ira de Deus pendia sobre a cabeça dos homens como uma lâmina numa guilhotina, pronta para executar juízo. A ira de Deus que é revelada do céu contra todo tipo de impiedade e injustiça dos homens. Capítulo 1, verso 18. Como que é retirada essa ira? Como que essa ira pode ser retirada e aplacada? Naquilo que diz respeito aos eleitos de Deus, Cristo, ele se apresentou representando os eleitos e essa ira caiu sobre ele, sobre Cristo. O cálice da ira dos eleitos foi sorvido por Cristo Jesus. Paulo está ensinando que Deus, em sua misericórdia, resolveu perdoar homens pecadores
e sendo misericordioso, ele queria perdoá-los de modo justo, isto é, sem transigir com o pecado, sem de forma alguma tolerar o pecado do homem. Ele propôs-se então dirigir contra o seu próprio eu, na pessoa do seu filho, todo o peso daquela ira justa que eles mereciam. Quando Deus faz o pacto com Abraão, os animais são divididos ao meio, o cortar o pacto, a gente já ensinou sobre isso. Então os animais eram divididos ao meio, simbolizando que se você não cumprisse a sua parte do pacto, que acontecesse isso com você. Esse foi o pacto de Deus com Abraão, e nós, em Cristo, os da fé, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. Esse pacto é o nosso pacto, é a nossa aliança. O homem quebrou o pacto, certo? Deus não quebrou. Mas quem que passou no meio dos animais? Somente o Senhor passou. Somente o Senhor passou. E é esse Senhor justo, santo, poderoso, irado, que para honrar o seu pacto, derramou toda a sua ira em si mesmo, em Cristo Jesus, seu Filho. Porque foi o Filho que passou. Cristo pré-encarnado, que passou no meio daqueles animais. Vejam como a Bíblia é maravilhosa e como Deus é fiel. Fundamento divino, então, meus irmãos, para a justificação do homem é o sacrifício de Cristo. A redenção, o preço pago pelo nosso resgate é Cristo. É Cristo que foi apresentado. E ele é apresentado também como um sacrifício propiciatório pelo seu sangue. Sangue simboliza vida. A doutrina da propiciação significa então que Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, ele propiciou, aplacou, satisfez a ira de Deus. A morte de Cristo é o meio pelo qual Deus elimina a ira sobre o pecado com relação ao seu povo. Não simbolicamente, como no ritual de Levítico 16 que nós lemos, que tinha que ser repetido, que o sacerdote tinha que oferecer sacrifício por ele antes. Nosso Senhor não precisava, porque nele não havia pecado. Não mais simbolicamente, algo que prefigurava a propiciação espiritual. O sacrifício do sangue, ou seja, da sua vida, porque no capítulo 17 de Levítico nós lemos o seguinte: a vida está no sangue. Então, quando fala em sangue, está falando de vida, a vida de Cristo. Esse sacrifício é o que satisfaz a justiça de Deus, não o sangue de animais. O problema é que a ideia de aplacar a ira divina, ela tem sido atacada nos últimos tempos por uma linguagem que parece piedosa, parece bonitinha. Aquelas pessoas que dizem amadinhos e falam muito em amor. Mas isso começou faz tempo. Em português nós não temos nenhuma tradução que substitua, mas em inglês já existem traduções que substituem a palavra propiciação. Eles atacam com uma linguagem que parece piedosa, mas que é enganosa. Veja, certo autor, ele escreveu o seguinte, note que ele tem o total entendimento do que é e o que ele está atacando. Ele diz assim: propiciar
geralmente se entende no sentido de aplacar ou pacificar uma pessoa irada, de apaziguar alguém que foi ofendido. São muitos os que supõem que esse tipo de raciocínio pode ser aplicado à nossa relação com Deus. Eu não posso pensar que esta seja uma explicação satisfatória. Então ele continua argumentando, sugerindo que isso seria uma blasfêmia. Vejamos então 3 oposições a esta doutrina, para nós entendermos. A primeira oposição é a oposição ao termo. Veja, propiciação, eu esqueci até de enviar para vocês no grupo. Eu mando depois. Propiciação, ela aparece 6 vezes no Novo Testamento apenas. 6 vezes. Só que ela aparece com 3 palavras gregas diferentes, de mesma raiz. 2 vezes cada palavra. Né? São 3 palavras, aparece 2 vezes cada uma, são 6 vezes no total. João usou 2 delas lá na sua primeira carta. Capítulo 2, verso 2, ele diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E no capítulo 4 ele diz: Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Outra variante desta palavra aparece lá em Lucas 18. O publicano no templo, batendo no peito, ele dizia: Ó Deus, sê propício a mim. Algumas traduções põem como ser misericordioso ou tem misericórdia de mim, mas o termo no grego é ser propício a mim. Depois ela aparece também em Hebreus capítulo 2, dizendo o seguinte: era necessário que em todas as coisas Cristo se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. E aí o terceiro grupo de palavras, essa que é usada aqui no capítulo 3, verso 25, ela é usada também em Hebreus capítulo 9, verso 5. E lá diz o seguinte: sobre a arca estavam os querubins da glória, com a sua sombra eles cobriam o propiciatório. Propiciatório. E essa palavra, exatamente essa palavra, é o termo do Novo Testamento grego, a versão Septuaginta, que era a versão usada nos tempos do apóstolo, nos tempos de Cristo, para a palavra propiciatório. Propiciatório. Por conta disso, muitos se opõem à ideia de propiciação, defendendo que o termo deveria ser traduzido como propiciatório, não propiciação. Ele pode sim ser traduzido como propiciatório, ou como sacrifício propiciatório, ou propiciação. Os significados, ambos são legítimos, mas vamos ver algumas razões por que propiciatório não deve ser escolhido. Primeiro, porque se Paulo quisesse se referir à tampa, à cobertura da tampa da arca, ele teria utilizado um artigo. O propiciatório. O grego tem isso. Existem alguns momentos que não tem artigo, tudo bem, mas em sua maioria tem. Então, dizer que o Pai apresentou o Cristo como propiciatório, esse tampo, haveria de ter um artigo como o tampo, como o propiciatório. Depois, seria muito estranho traduzir um termo... Introduzir no meio da carta, no meio do pensamento, um termo técnico como propiciatório, sem dar nenhuma explicação. Porque veja, quando fala propiciação no seu sangue, as coisas começam a caminhar, mas quando fala só propiciatório, fica estranho. E Paulo ele não usa o simbolismo levítico aqui nessa carta. Também seria estranho introduzir essa peça de mobília sem dar nenhuma explicação porquê dela. Por fim, seria uma metáfora meio confusa e até mesmo contraditória. E eu já preguei essa metáfora confusa quando fiz exposições em 1 João.
Porque Cristo seria o lugar onde se aplacaria a ira de Deus com o sangue, mas também seria a vítima, né, do sangue sendo aspergido. Ele é o sacrifício de propiciação e o propiciatório ao mesmo tempo. Alguns vão poder pontuar, mas espera aí, você não disse que ele é o sacrifício e o sumo sacerdote ao mesmo tempo? Sim, mas são coisas que nos fazem pensar se deve ser colocado propiciatório ou sacrifício de propiciação. Aí o John Stott ele escreve o seguinte: o sentimento de dívida de Paulo com Cristo crucificado era tão profundo que ele dificilmente teria comparado o Senhor a uma peça inanimada de mobília do templo, chamando então Cristo de cobertura de expiação. E de fato, Paulo se refere sempre com muita honra ao Senhor Jesus Cristo. Depois o Lloyd Jones lembra que em nenhum lugar, em todas as Escrituras, faz referência ao Senhor Jesus Cristo como propiciatório. Como essa tampa, como essa cobertura, em nenhum local. Há muitos lugares que se referem a ele como propiciação ou como expiação, mas não há um caso em que ele seja descrito como o propiciatório. Então seria meio estranho isso também. Portanto, com base nesses argumentos, nós devemos aceitar que propiciação ou sacrifício propiciatório é a melhor tradução. É a melhor tradução. A rejeição de colocar propiciatório, os irmãos vão entender agora e vão entender por que eu estou falando isso. Ela se baseia, ainda que seja uma dificuldade linguística, ela se baseia mais na dificuldade a respeito da doutrina da ira de Deus. Porque se não for o sacrifício propiciatório que aplaca a ira de Deus, mas uma peça de mobiliário, muda a interpretação. Então outros rejeitam o termo e querem substituir ele por expiação. Uns propiciatório, outros expiação. E quando nós lemos Levítico, nós vimos ali que fica meio intercalado propiciação e expiação, né? Vejamos então essa oposição. Essa é uma posição à doutrina da ira de Deus, tão comum em nossos dias. Essa oposição é a mais importante, eu peço que os irmãos prestem atenção. É a ideia de a ira divina não somente ser errada, mas algo que deve ser completamente rejeitado, porque é quase uma blasfêmia, é indigno de Deus. Deus, que é amor, está irado, ter ira. O que fica claro é que o problema dessas pessoas é a doutrina da ira de Deus. Não é uma defesa da santidade de Deus, entende? Mas é a ira que incomoda. Para dizer que eu não sou justo, vou citar John Wesley, o arminiano. Olha o pastor citando o arminiano. John Wesley, um dos arminianos mais confusos que tem, mas olha o que ele escreve. Ele escreveu que propiciação é para apaziguar um Deus ofendido. Mas, se como alguns ensinam, e vejam que a discussão é antiga, mas se como alguns ensinam, Deus nunca se ofendeu, então não havia necessidade dessa propiciação. E se assim for, Cristo morreu em vão. A principal razão pela qual a oposição desse termo não se sustenta é o contexto, meus irmãos. O contexto. Veja, desde o verso 18 do capítulo 1 até o verso 20 do capítulo 3, Paulo fez uma coisa. Ele colocou um enunciado no verso 18, a ira de Deus sobre toda a iniquidade e injustiça de todos os homens, e depois ele comenta isso até ali. A ira de Deus é ensinada em toda a Escritura. Se nós formos tirar essa ideia, nós vamos ficar com bem poucas páginas nas Escrituras.
Só o Antigo Testamento usa 20 palavras diferentes para falar sobre ira de Deus e fala mais de 580 vezes em Deus irado. Acho que é um número considerável, né? Para estabelecer uma doutrina. Hoje em dia as pessoas querem estabelecer doutrina com um verso torto, mais de 580 vezes. No Novo Testamento, ainda que em menor quantidade, acontece a mesma coisa. É falado direto da ira de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, falou sobre a ira constantemente, o dia do juízo. Eu já falei também sobre aquela história de tentar adocicar a Deus, o summum bonum. Eu não lembrei na quarta-feira, mas agora lembrei. O bem supremo, né? Tentar enfeitar aquilo que não deve ser enfeitado porque é todo glorioso. Então essas pessoas dizem que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Isso não se sustenta, irmãos. Por quê? Porque pecado é algo subjetivo. O que é o pecado? Tem corpo? Não tem corpo. É subjetivo. Pecado é uma ação. Pecado precisa de um agente. E o agente do pecado é o ser humano. É o pecador. É a mesma coisa que alguém dizer, e uma vez disseram isso para um pastor amigo meu. Ele disse: eu gosto muito de você, mas não como pastor. É o trabalho dele, é ele, é a vida dele, é o ministério dele. Eu gosto só da metade de você. Não tem como odiar o pecado sem odiar o pecador. Veja, quem que vai ser lançado no inferno? O pecado ou o pecador? É o pecador. É o pecador. Então, meus irmãos, a doutrina da ira de Deus, ela é bíblica. Mas qual é a solução dos críticos? E aqui está a sutileza que eu quero que os irmãos prestem atenção. A proposta deles é entender e traduzir propiciação como expiação. Paulo, então, não estaria falando sobre aplacar a ira divina, mas sobre expiar o pecado do homem. Eles argumentam que para o homem se reconciliar com Deus, não era necessário que algo fosse feito da parte de Deus. Porque Deus é amor. Deus está sempre pronto a perdoar. Portanto, tudo que é necessário é a expiação. E veja, meus irmãos, ela é necessária. Ela é necessária, eu não estou dizendo que não seja. Mas por que eles querem substituir uma coisa pela outra? O que é expiação? Expiação significa que é preciso remover do pecador a culpa do pecado. Isso tem a ver diretamente conosco. Assim, eles colocam em suas traduções e comentários a expressão expiação no lugar de propiciação. E dizem que nós não deveríamos usar propiciação porque isso sugere que Deus está irado contra o pecador e isso seria um insulto para Deus. É necessário que o pecado seja removido do pecador. Não tem nada para ser removido em Deus. O que acontece é que tanto propiciação, essa ação de afastar a ira punitiva de Deus, quanto expiação, a ação de remover o pecado do homem, estão em vista no termo. Contudo, há diferenças. E a diferença é muito importante. Veja, justificação significa que nós somos declarados justos por Deus, ok? É o contrário de condenação. Por que Deus pode fazer isso? Deus pode fazer isso porque Jesus, ele levou a nossa culpa como sendo sua. Ele satisfez a lei, não somente ativamente, obedecendo ela, mas também passivamente, recebendo a punição da lei em nosso favor, em nosso lugar. Na expiação, essa ação de remover o pecado, Jesus fez. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados de maneira substitutiva, em nosso lugar. Aquilo que eu não devia, eu paguei.
o bode expiatório, que afasta o pecado do pecador. Mas na propiciação, a ação de afastar ou desviar a ira de Deus, Cristo, ele também recebeu a razão da nossa punição, a ira divina contra o pecado. A razão. Ela foi derramada sobre Cristo, satisfazendo completamente ao Pai. A expiação é a retirada da culpa do nosso pecado. E a propiciação é o apaziguamento da ira de Deus. São duas coisas distintas, porém jamais inseparáveis. Elas caminham juntos, mas são distintas. Para nós entendermos o que está acontecendo, nós distinguimos em categorias, mas não temos como separar, assim como não podemos separar o amor da justiça de Deus. Na obra de Jesus Cristo, há propiciação e há expiação. Mas Paulo não está falando aqui sobre expiação, e sim sobre propiciação. Depois, existem as acusações de ser uma ideia pagã. Antes de falar isso, ocorreu aqui. Ilustrações, elas são problemáticas muitas vezes porque elas ficam muito abaixo do que simbolizam, né? Mas veja, guardada com muito carinho as devidas proporções, para falar sobre Cristo pagar a nossa conta, eu já citei o exemplo de, por exemplo, alguém está me devendo dinheiro e não tem como pagar. Né, a parábola lá do credor incompassivo. Não tem como pagar. E outra pessoa pagou. Então o Carlos me devia uma fortuna e o Gerson me pagou. Quando ele me pagou, a dívida do Carlos se extinguiu. Eu já recebi aquele valor. Se eu for justo, eu não posso cobrar do Carlos de novo porque eu já recebi. Um outro pagou. Lembrem, guardadas as devidas proporções. Porque a ira de Deus, ela não é passional, emotiva. É porque a pessoa dele é ofendida com o pecado. Mas, se o Carlos ficou me devendo, e eu via o Carlos direto no Instagram, em rodízios de pizza, e trocou de carro, e na praia, e nunca tinha dinheiro para me pagar, gerou um certo desconforto, um ranço, uma pequena ira. Propiciação trata sobre isso. A expiação remove a dívida. Removeu a dívida do Carlos porque o Gerson pagou. Mas eu ainda estou com raiva do Carlos. A conta foi paga, mas eu estou com raiva. E agora? Algo tem que ser feito. Entendem? Assim, guardada, né, as devidas proporções. E isso entra também, junta esse último ponto com que eu falei, com a última oposição, que é de ser uma ideia pagã. Eles criticam que, olha, essa ideia é paganismo, daquelas pessoas que creem em deuses que estão contra nós, que precisam de oferendas para apaziguá-los, para agradá-los, para suborná-los, né? Contudo, as Escrituras, elas não retratam Deus em nenhum momento como um ser caprichoso, movido por paixão, como os deuses da mitologia grega, por exemplo. A ira divina significa a sua oposição ao pecado, nascendo na sua própria natureza divina, que abomina o mal. A sua santidade e amor, a sua glória, conduzem a isso. Deus é um ser moral, ele é amor, mas também é justiça. Ele é totalmente amoroso, mas também é totalmente justo. Nós já vimos que a ira de Deus é uma realidade clara na Escritura. Agora, a Bíblia também, ela não ensina que o homem tem poder ou que é o homem que tem que aplacar a ira divina com algum suborno. Quem ensina isso é o teologia estranha aí, né? Que
paga Deus para ele fazer as coisas, ou para tirar a maldição, essas coisas assim. Mas a Bíblia não fala sobre isso. O homem não tem esse poder. Não é exigido isso. Veja, Cristo, ele não mudou a opinião de Deus sobre os eleitos. Paulo não está ensinando aqui que Jesus, por meio do seu sacrifício, persuadiu o Pai a nos perdoar. Nós vimos que foi Deus quem providenciou a propiciação por meio do sangue do Filho. Ele apresentou a Cristo como sacrifício expiatório. Ele propôs, ele apresentou. Veja, irmãos, é o próprio Pai que está fazendo isso. Foi Deus quem planejou um meio pela qual a sua ira justa e santa contra o pecado pudesse ser satisfeita, contudo, os pecadores fossem salvos. Stott explicou que a propiciação é diferente do paganismo por 3 razões. Resumindo elas, primeiro por causa da necessidade. Os deuses pagãos, eles precisam ser propiciados porque eles são caprichosos, mal-humorados, sujeitos a acessos de ira. Hoje eu estou irado, vou soltar tempestade aqui nesse lugar e tal. Né? A gente, na nossa leitura bíblica, nós vimos quando o povo do Reino do Norte, de Israel, foi tirado da terra pelos assírios, e aí foi misturado com o povo babilônico. Em Samaria começou a se adorar Yahvé e as outras divindades. E aí o pessoal que veio de fora começou a ser atacado por leão. O Deus regional está bravo, como que nós vamos fazer sacrifício? E aí tentaram fazer sacrifício com os sacerdotes. E aí virou aquele sincretismo que a gente vê em Samaria na época de Cristo. Mas a ira divina, meus irmãos, ela não significa descontrole. Ela é santa, ela é justa, ela é contra o pecado. Porque é uma afronta a Deus. Depois, o seu autor. No paganismo, é o homem quem propicia a Deus, aplacando a sua ira. Mas no cristianismo, nós não podemos afastar de nós a ira divina. É o próprio Deus que envia o seu Filho para morrer em nosso lugar e propiciar os nossos pecados. Entenda, foi Deus e não o homem quem agiu. Deus é o sujeito da ação que providenciou a propiciação. A gente leu Levítico 16, mas olha no 17, que coisa maravilhosa que está escrito no verso 11. Pois a vida da carne está no sangue, ok? Eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. O que Deus está ensinando? Vocês acham que vocês estão trazendo esse sacrifício aqui e é vocês que estão fazendo? Eu dei o sangue, eu dei a vida, eu dei o animal, eu dei o mandamento e eu dei a disposição de vocês obedecerem. Isso está apontando para quem? Para Cristo, que ele apresentou como propiciação. Foi ele quem proveu o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Por fim, por causa da natureza. Veja, no paganismo, o homem tenta agradar os deuses com suas oferendas. Mas no cristianismo, Deus, Paulo vai escrever, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Capítulo 5, verso 8. Não é o homem que vai até Deus, é Deus que vem até o homem. Esses pontos bastam para provar que a concepção bíblica de propiciação não pode ser honestamente comparada ao paganismo. Mesmo a matança dos animais não tinha nenhum valor em si mesmo que pudesse propiciar a Deus. A eficácia daqueles sacrifícios era porque Deus decidiu que era daquela forma. Era o seu amor, não o sangue de bezerros, que afastava, embora não definitivamente, o pecado. Eles apontavam para o sacrifício que de fato expiaria o pecado do homem e aplacaria a ira de Deus, Jesus Cristo. Por fim,
vejamos quem deve ser propiciado. E eu creio que nós já respondemos isso, mas vamos reforçar para que não haja dúvida. A propiciação não produzia nenhuma mudança no sacerdote, nenhuma mudança no povo. A mudança estava em Deus, que era apaziguado. Mas a propiciação não torna Deus gracioso. Você já deve ter ouvido alguém dizendo que Deus nos ama porque Cristo morreu por nós. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira. Cristo morreu por nós porque Deus nos ama. A ordem dos fatores muda tudo. A propiciação não torna Deus gracioso. Por quê? Porque a graça e o amor de Deus são a causa da propiciação. Francis Schaeffer diz algo bacana. Ele diz assim: Deus jamais releva o pecado de alguém. Ele não pode. Se Deus perdoasse um só pecado, simplesmente fazendo vista grossa, nós não estaríamos mais vivendo no mundo moral, porque até mesmo Deus estaria deixando de ser moral. Nesse sentido, Deus não está perdoando nem mesmo um único pecado. Por quê? Porque todo pecado perdoado, ele foi punido, ele foi pago. Alguém teve que levar a culpa e sofrer o castigo. Quem é esse alguém? Cristo. Ele pagou a devida penalidade do pecado, ele nos redimiu, ele levou a efeito a propiciação que desvia a ira de Deus, ele tomou o nosso lugar, fazendo aquilo que nós não poderíamos fazer em nosso favor. Permitam-me ler Murray. Ele diz o seguinte: a propiciação não é uma conversão da ira de Deus em amor. A propiciação da ira divina, efetuada na obra expiatória de Cristo, é a provisão do eterno e imutável amor de Deus para que, por meio da propiciação, a sua própria ira, o amor pudesse realizar os seus propósitos de uma maneira que fosse consoante com e para a glória dos ditames da sua santidade. Uma coisa é dizer que o Deus irado se fez amoroso, o que é inteiramente errado. Outra coisa é dizer que o Deus irado é amoroso, o que é profundamente verdadeiro. Porém, é igualmente verdadeiro que a ira pela qual ele se fez irado, ela é propiciada por intermédio da cruz. Essa propiciação é o fruto do amor divino que a providenciou. Maravilhoso. Aprendemos assim, meus irmãos, que a ira de Deus é a ira de um pai amoroso que anseia que os seus filhos se salvem, que leva a termo a punição exigida e merecida, derramando-a sobre o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Em Cristo, o próprio Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato dele ter morrido por nós, quando éramos pecadores, derramando a sua ira sobre o pecado em Cristo, não no pecador. A terrível realidade da ira divina contra o pecado exigia apaziguamento, mas a grandeza do amor de Deus se manifestou, apresentando a propiciação que o pecado exigia. Nisto consiste o amor, repito, João, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Cristo foi a vítima propiciatória, satisfez a ira divina e pagou as nossas culpas. Temos alguns pontos de conclusão, meio aplicação, meio conclusão. Deixa eu falar brevemente eles. Calvino escreveu o seguinte: se somos considerados justos diante de Deus, em razão de sermos redimidos mediante um preço, certamente recebemos de outra fonte
aquilo que nós não possuíamos. Deus é amor, é santo, é justo. Ele não pode tolerar o mal. O pecado, meus irmãos, é uma afronta a Ele. A sua natureza exige a punição do pecado. É diferente do que eu falei de eu ficar bravo com alguém que me devia. É a sua natureza santa. A única maneira de Deus nos justificar seria propiciando a si mesmo, aplacando a sua ira por meio de um sacrifício perfeito. E o sangue de animais era uma sombra daquilo que ele faria por meio de Cristo na plenitude do tempo. O sangue derramado de Cristo cobriu os nossos pecados e aplacou a ira de Deus. Outra conclusão é que nós jamais deveríamos ter medo ou vergonha de usar a palavra propiciação ou essa ideia. Não há entendimento do Evangelho sem compreender a doutrina da ira de Deus e a doutrina da propiciação, o aplacamento dessa ira. Nós precisamos resgatar este termo, mostrando que a doutrina cristã da propiciação ela é gloriosa. Deus é um Deus irado, mas amoroso, que apresentou Cristo, seu Filho, para aplacar a sua ira contra o nosso pecado, derramando gratuitamente o seu amor sobre nós. Ele enviou o seu próprio Filho que tomou o nosso lugar, assumiu os nossos pecados, morreu a nossa morte. Ou seja, Deus mesmo se entregou para nos salvar dele mesmo. Sem desconsiderar o nosso pecado, ele propôs-se voltar contra si mesmo na pessoa do seu Filho, todo o peso daquela justa ira que nós merecíamos. Isso é uma loucura. E essa é a loucura do Evangelho que Paulo diz. Outra conclusão é que está muito claro que a ira de Deus ela foi plenamente satisfeita em Cristo. Os sangues de animais não podiam satisfazer, tinham que ser repetidos. Mas nós aprendemos em Hebreus que o sacrifício dele bastou. Ele experimentou plenamente o cálice da ira de Deus, sendo punido com uma ira infinita do Deus justo, a ira que cabia a cada um dos seus filhos, da sua igreja. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós devemos confiar que todos eles foram pagos por Cristo e que a ira de Deus foi derramada sobre ele. Assim, continuar se sentindo culpado ou imaginar, Deus está irado comigo, por isso que está acontecendo tal coisa na minha vida, isso é menosprezar o que Cristo fez. Mais à frente, Paulo escreveu assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a ira de Deus foi aplacada em relação a você. Seu pecado foi pago, perdoado completamente. Outra conclusão, essa mais de aplicação prática. Tudo isso que eu falei é verdade, contudo, se você não crer em Jesus Cristo, se não se arrepender dos seus pecados, crendo que Deus os julgou em Cristo, que Ele pagou a sua dívida, que Ele recebeu a ira de Deus em seu lugar, então você está se colocando na posição de culpado e condenado diante de Deus. Veja o que nós lemos em João. Quem crê em Cristo não é condenado, mas o que não crê vai ser condenado? Não, já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Um pouquinho à frente, capítulo 3. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Propiciação é Cristo aplacar, afastar a ira de Deus. Se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não tem essa confiança em Cristo, essa ira ainda repousa sobre você.
Outra aplicação, propiciação significa satisfazer as exigências da ira divina. Deus derrama dos céus a sua ira sobre toda a iniquidade e injustiça de todos os homens. Ele faz isso ao longo da história, mas um dia isso será derramado definitivamente no juízo final e vai ser terrível. Irmãos, nós não somos salvos do diabo. Nós não somos salvos do inferno ou do pecado simplesmente. Nós somos libertos deles. Nós somos salvos por Deus, do próprio Deus, da ira que está por vir. Se o Cristo clamou na cruz, Pai, por que me desamparaste? Se o Cristo se afligiu até a morte antes da cruz, imagina essa ira sendo derramada eternamente. Nós somos salvos por Deus, do próprio Deus. A propiciação é a satisfação completa da ira e da justiça divina. Esse, meus irmãos, é o significado da cruz. Cristo, o nosso substituto, o nosso representante, o segundo Adão, que tomou sobre si a ira que nós merecíamos receber, a penalidade que era devida à nossa culpa. Cristo, seja tudo em nossa vida. Que nós nos agarremos a Ele com eterno amor e gratidão, glorificando a Deus Pai, que apresentou o Cristo como propiciação dos nossos pecados. Deus seja misericordioso conosco, por meio de Cristo.